Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo rápido aqui, logo no início de 2022, já que as pessoas, geralmente no fim do ano, fazem votos, propósitos, enfim, promessas. E aqui é para aquelas pessoas que têm o interesse em adquirir uma cultura literária realmente profunda, tá? Ah, então, eu vou falar aqui de alguma coisa que eu levei muito tempo para poder descobrir, né? E aqui a minha intenção é encurtar o caminho de vocês, se vocês realmente querem adquirir uma cultura literária profunda. E me veio uma citação de um livro que eu estava lendo, perdão, no final do ano, que foi uma indicação do professor Rodrigo Gurgel, porque eu já li outros livros sobre a leitura, como Como Ler Livros, do Mortimer Adler, e ele citou esse livrinho aqui, A Arte de Ler, do Emile Faguet, da editora Kirion. Ele tem uma citação bem interessante aqui no início, que vai dizer o seguinte, logo no prefácio. O destino dos homens é este. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. O destino dos livros é este. Muitos são mencionados, poucos são lidos. Essa aqui é uma realidade que nós encontramos a todo momento na internet. Né? As pessoas gostam de ficar citando obras. Conheço pessoas que fazem isso em canais sobre literatura. Terceirizam a leitura das obras para outras pessoas para fazerem vídeos na internet, né? E aí se portam como se tivesse realmente uma cultura literária. Agora, o que eu vou dizer para vocês é, se vocês querem isso, eu garanto para vocês que esse é o percurso mais, digamos, não fácil, porque as leituras não são fáceis, mas é o caminho mais direto para que você possua uma cultura literária, que é o seguinte, comece pelos clássicos. Aqui eu vou mostrar só algumas obras e vou citar uma forma que vocês podem fazer isso aí para poder tornar interessante e facilitar para vocês. Então, se vocês têm esse objetivo para 2022, comece por Homero, tá? Ilíada, tá? Não deixe de ler. Não é uma leitura fácil. Odisseia, tá? Então, todos os livros que eu estou dizendo aqui, não apenas leiam, tentem entender o contexto daquela obra, tá? Para que vocês tenham um entendimento legal sobre a Ilíada e a Odisseia, tem um livrinho do Jean-Pierre Vernant que se chama, se não me engano, Os Deuses e os Homens, que meio que facilita. Foi um livro que o Jean-Pierre Vernant ele escreveu para os netos deles. Então isso vai facilitar o entendimento dessas obras, tá? Não se percam, não leiam. Se vocês realmente querem se aprofundar, não fiquem lendo leitores atuais, porque vocês vão perder tempo de estar realmente adquirindo uma cultura profunda, né, de obras que estruturaram o Ocidente. E às vezes a gente fica perdendo tempo lendo coisas na internet ou livrinhos de pseudo-filósofos, enfim, de pseudo-escritores que o mercado está cheio. Aí vocês vão ler A Teogonia e o Trabalho e os Dias, do Isildo. Tá? Isso aqui vocês já vão levar um tempo bom para ler e entender essas obras. E aí é o que eu disse. Façam o uso. Eu não estou aqui com o meu livrinho do Jean-Pierre Vernant, mas é fácil de vocês acharem. Dessas aqui, gastem o tempo de vocês lendo pelo menos uma tragédia, né? Uma comédia. Aí vocês podem escolher Píndaro, Sófocles, Eurípides, na comédia Aristófanes. Então, leiam, se vocês forem fazer uma sequência, depois de ter lido isso, essas que eu citei, leiam pelo menos dois diálogos de Platão, tá? Eu poderia citar A República, Banquete e Fedro, tá? Eu citando, falei dois, mas aqui citei três. Pelo menos esses da Grécia. E aí, para vocês terem meio que um manual para dar direções para vocês, vamos para essa obra aqui, ó. A História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo. Por quê? Ele é extremamente completo e é uma narrativa linear. Vocês vão vendo os desdobramentos de um autor que caiu no outro, evolução de estilo. Então, assim, facilita bem e aí vocês podem pensar ali autores. Mas, eu particularmente,
vocês podem comprar essa obra do Carpo, que é bem baratinha na livraria do Senado, tá? Tem umas edições aí que são bem mais caras. Se eu não me engano, eu paguei nos 4 volumes, acho que R$ 120, uma coisa assim. Procurem na livraria do Senado, tá? Vocês vão pagar uma guia lá e eles vão enviar para vocês. É muito bom para que vocês possam ter esse contexto, né? Ele passa por toda a literatura, o capítulo da parte da história medieval, da literatura medieval, é bem rica. E agora, de um gosto pessoal, eu leria, depois de ter lido essas obras que eu disse, eu leria Don Quixote, Cervantes, tá? Se vocês tirarem o ano de 2022 para ler só essas obras que eu citei, primeiro que vocês provavelmente vão gastar o ano todo, e aí vocês vão começar a ter uma visão da profundidade da literatura do passado, digamos assim. Porque aí nós vamos ter a capacidade de julgar os autores atuais pelo olhar desses livros que estruturaram o pensamento do Ocidente. Né? Estamos num momento de muita relativização e muita politicagem, mas esses livros que eu citei vão estruturar não só a cultura literária de vocês, mas vão estruturar o intelecto de vocês. Depois, leiam qualquer outra coisa, tá? Então, essa seria a minha dica para quem em 2022 quer adquirir uma cultura literária profunda. Se sobrar tempo e vocês conseguirem ler essas obras que eu citei, vão em uma peça de Shakespeare, pelo menos, e um Dostoiévski. Um clássico, Crime e Castigo, que é um livro não muito grande, né? Mas eu acredito que esse é um programa de estudo interessante para 2022, para que nós não façamos como a citação, né? Falemos muito de livros, citemos muitas obras, quando na verdade nós nunca as lemos, né? A gente vai se tornar beletrista, né? A gente sabe alguma coisa sobre aquele livro, já ouviu a história, mas a verdade nunca leu, né? Então tentem ler essas obras, se aprofundar nelas, entender o conteúdo, contexto histórico, e aí depois pensem em qualquer outra coisa. É claro que aqui eu estou citando no nível de literatura, existem vários outros autores que eu poderia citar, né, como Aristóteles, enfim, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno e outros mais recentes, né, da Renascença, enfim. Mas eu acredito que esse rol de obras é possível de se ler em 2022, e se vocês conseguirem fazer isso, né, eu tenho a certeza que vocês podem comentar aqui se tudo der certo em 2023, que realmente gerou em vocês um efeito profundo, tá? Essa então seria a minha dica para 2022. Um abraço e até a próxima.